O agronegócio brasileiro pode estar diante de uma virada gigantesca de mercado, mas quem continuar olhando apenas para as manchetes do dia corre sério risco de tomar decisões no escuro. Por isso, na edição desta quarta-feira da Rural Business TV, você vai saber como a guerra no Oriente Médio, os bastidores das negociações entre Estados Unidos e China, o petróleo, o dólar e a disputa global por energia podem mexer diretamente com os preços da soja, do milho e com a rentabilidade do produtor brasileiro. Por que o mercado internacional do milho segue sustentado mesmo diante de grandes produções? Quais são os riscos que envolvem a nova safra americana? Como o clima pode provocar movimentos agressivos nas bolsas daqui para frente? E como isso impacta aí no bolso do produtor? Na pecuária de corte, os números das exportações de gado vivo e carne bovina ajudam a revelar um cenário que preocupa cada vez mais os frigoríficos. A crescente dificuldade de encontrar animais para abate aqui no Brasil. Você vai acompanhar ainda os novos movimentos das exportações de carne de frango, os sinais por trás do mercado do café e o avanço das importações de leite do Mercosul e os alertas sobre os números oficiais, que talvez não contem toda a realidade do campo. E no último bloco, uma entrevista especial com Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, entidade que representa toda a cadeia produtiva do milho aqui no Brasil. Em pauta, os desafios estratégicos do agro brasileiro. Então fique com a gente porque nós vamos te mostrar também os principais alertas de grãos e proteína animal, os movimentos das bolsas de Chicago e da B3 para o milho, a soja, o café e o boi. A Rural Business TV começa logo depois da vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. 12:10, estamos ao vivo do estúdio da Rural Business, diretamente levando para você a informação profissional do agronegócio. E a gente já começa com os alertas da equipe de grãos aqui da Rural Business. E eu te convido a ir junto comigo na plataforma RB Pro Mais, a mais completa da Rural Business. Então vamos lá saber o que a nossa equipe de grãos destaca para a soja. Soja Brasil, tradings exportam 8 milhões de toneladas em apenas 10 dias. Um novo recorde. Vamos abrir aqui este alerta de mercado que diz que mesmo perdendo um pouco da força na última semana, os embarques de soja ao exterior via portos do Brasil continuam rompendo recordes, é o que destaca a nossa equipe de grãos. A movimentação diária fica em torno de 796 mil toneladas, o que significa 18,5% mais que o registrado em maio do ano passado, quando atingiram média diária abaixo de 672 mil toneladas. Diante de tal resultado, a Rural Business projeta que até o final agora deste mês de maio, os exportadores terão tirado mais de 8 milhões de toneladas de soja de dentro do Brasil. E é um volume nunca visto para esta época do ano, 13% superior ao confirmado um ano atrás. E como fica o amanhã? O que pode acontecer se o acordo firmado entre Estados Unidos e China sair do papel, hein? Quais os prejuízos para o bolso dos produtores aqui no Brasil? Pois é, este alerta da equipe de grãos da Rural Business chama a sua atenção para um ponto extremamente importante. Mas como a gente diz, sempre aqui reforçamos, é nas análises de mercado que a equipe de grãos se debruça para desvendar o que de fato está acontecendo. Aquilo que vai impactar realmente no seu bolso e poder te munir aí de fundamentos para que você tome a melhor decisão. E o amanhã do mercado da soja é justamente o tema da análise que está no ar.
E o título da análise que está no ar é Amanhã, o Amanhã em Jogo. Então vamos saber o que diz essa análise. A guerra no Oriente Médio, o possível acordo entre Estados Unidos e China e a disputa global por energia podem estar mudando completamente o rumo do mercado da soja. E a Rural Business mostra por que isso interessa diretamente o seu bolso. Na análise exclusiva para assinantes, a equipe revela 2 pontos-chave que o mercado tradicional evita discutir abertamente. O primeiro é a possibilidade de um grande toma-lá-da-cá entre Donald Trump e Xi Jinping. Enquanto o mercado fala apenas em geopolítica, a Rural Business levanta uma leitura muito mais estratégica. Petróleo iraniano, terras raras e compras agrícolas americanas podem fazer parte da mesma negociação. E aí vem a pergunta, se esse acordo realmente avançar, o que acontece com o dólar, o petróleo e os preços da soja em Chicago? O segundo ponto é ainda mais sensível. Será que Estados Unidos realmente vão ampliar a área de soja como o USDA está dizendo? Porque enquanto os relatórios mostram plantio acelerado, cresce também a crise de custos, fertilizantes caros e dificuldade de rentabilidade no agro americano. E a Rural Business alerta. Talvez o mercado esteja confundindo plantio rápido com área menor. Quer saber por que a Rural Business acredita que a soja deve continuar sustentada acima de $12 por bushel? O que pode provocar um novo choque nos preços internacionais? E por que o produtor brasileiro vive hoje uma das maiores distorções econômicas dos últimos anos? Afinal, mesmo com Chicago operando nos maiores níveis em 2 anos, o produtor brasileiro segue vendendo soja nos menores valores em reais dos últimos 6 anos. O que explica essa conta aparentemente sem lógica? A Rural Business mostra como dólar, prêmios, aumento de oferta e acordos internacionais podem mudar completamente o jogo daqui para frente. E mais importante, quais são os 3 fatores capazes de transformar rapidamente um cenário negativo em uma explosão altista para os preços? Acesse agora mesmo a análise completa em texto e em vídeo em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. E vamos saber como é que está operando o mercado futuro da soja? Aqui na RB Pro+, você acessa as principais bolsas do mundo. E temos aqui a Bolsa de Chicago na tela, soja mercado futuro, operando neste momento com praticamente todos os contratos em queda. Lembrando que são centavos de dólar por bushel. Contrato com vencimento em julho a $12,02, queda de 7,5. Agosto, também a $12,02 por bushel, queda de 7,5. Setembro, a $11,89 por bushel, queda de 7,75. Vencimento em novembro de 26 a $11,95 por bushel, queda de 7,25. E aí você tem também os demais contratos para 2027, todos operando em queda neste momento na Bolsa de Chicago. Vamos aqui para o farelo de soja, lembrando que são dólares por tonelada curta, neste momento na Bolsa de Chicago também tudo em queda. Julho a 329,7, queda de 2,6. Agosto a 324, queda de 2,3. Contrato com vencimento em setembro a 321,2, queda de 2,6. Outubro a 319,4, queda de 2,4. E com vencimento em dezembro, farelo de soja a 323,3, queda de 3,2. Os demais contratos que você vê para 2027 também todos operando em queda, farelo de soja. Ainda no complexo soja, o óleo de soja, neste momento, também tudo em queda na Bolsa de Chicago. Lembrando que o óleo de soja são centavos de dólar por libra. Julho de 26 a 75,02, queda de 0,42. Agosto a 73,32, queda de 0,25. Setembro a 72,03, queda de 0,17. Outubro a 70,97, queda de 0,14. E dezembro de 26 a 70,28, queda de 0,14. O óleo de soja na Bolsa de Chicago, neste momento, na sua tela, pela plataforma RB Pro+, onde você tem acesso às principais bolsas do mundo e, claro, os fundamentos, não é? Porque são os fundamentos que te dão realmente o norte para o que está acontecendo. E eu lembro para você também, lembro a você que aqui nós temos os alertas das agroações, onde você tem aqui desfilando na sua tela
os alertas da equipe de grãos e de pecuária para agroações. Então, como estão operando no momento as bolsas de Chicago, B3, Bolsa de Nova York, enfim, você tem aqui todas essas informações e acessa pela RB Pro Mais online, tanto a Bolsa de Chicago quanto a B3. Vamos falar agora da guerra no Oriente Médio. Será que ela realmente acabou ou tudo isso faz parte de um jogo muito maior envolvendo Estados Unidos e China? Esta é uma das perguntas centrais da nova análise de mercado do milho que mostra por que informação profissional pode fazer toda a diferença entre proteger margem de lucro ou acabar tomando decisões no escuro. E o primeiro ponto principal envolve justamente a leitura geopolítica deste conflito. Enquanto muita gente ficou olhando apenas para o Irã, o petróleo, a análise mostra que o verdadeiro alvo estratégico dos Estados Unidos sempre foi um só: a China. E entender esse movimento ajuda a explicar por que os mercados internacionais reagiram tão rápido nas últimas semanas, mexendo diretamente com dólar, petróleo, commodities agrícolas e, claro, o bolso do produtor brasileiro. O segundo destaque está no mercado do milho. Mesmo com produções gigantescas sendo colocadas no mercado por Brasil e Estados Unidos, os preços internacionais seguem firmes e acumulam forte recuperação nos últimos meses. Isso revela que existe um fator muito mais poderoso sustentando os preços: a demanda global crescente. E é justamente aí que mora o perigo para quem toma decisão baseado apenas em manchetes superficiais, divulgadas de graça por aí, ou rumores do mercado. O terceiro ponto envolve o clima e a nova safra norte-americana. Os dados oficiais de plantio talvez não sejam tão positivos quanto parte do mercado está tentando te vender. Além disso, há sinais importantes de deterioração na qualidade das lavouras em vários estados produtores dos Estados Unidos, enquanto o trigo de inverno já enfrenta perdas preocupantes. E se esse cenário do trigo de inverno começar a contaminar as expectativas para o milho? A Bolsa de Chicago pode reagir com forte volatilidade. Enquanto isso, aqui no Brasil, a safrinha ainda corre riscos climáticos relevantes. Ou seja, qualquer mudança, meu amigo, pode provocar movimentos agressivos nos preços em um curto espaço de tempo. Por isso, acompanhar informação profissional independente é fundamental. Quem consegue enxergar os movimentos antes do mercado ganha tempo para se proteger, evita prejuízos e aumenta muito as chances de aproveitar as oportunidades de lucro. Então, eu te convido a acessar agora a análise que está no ar e que tem o título Milho. Diz aí, qual a tendência dos preços, positiva ou negativa? Aqui você vai encontrar estudos gráficos exclusivos, as projeções da equipe de grãos e os detalhes completos. E nós vamos saber agora, como a gente falou aí de mercado futuro, né, volatilidade, você viu, né, que é nas análises de mercado que estão os verdadeiros fundamentos. Mas a gente traz para você agora como está operando neste momento a Bolsa de Chicago para o milho na sua tela. Tudo em queda. Lembrando que são centavos de dólar por bushel. Julho a 465,75, queda de 9,5. Setembro a 472,75, queda de 8,75. Dezembro de 26 a 489,75, queda de 8. Maio, julho, setembro e dezembro de 27 também operando em queda neste momento na Bolsa de Chicago, mercado futuro do milho. E vamos aqui saber como é que está operando a Bolsa Brasileira B3 para o milho, também operando em queda a R$ 67,07 a saca, queda de 0,19. Portanto, tanto mercado futuro de Chicago quanto a Bolsa Brasileira B3 para o milho operando em queda neste momento. Mas você viu, né, na análise de mercado que eu trouxe aqui para você, um resumo do que você vai encontrar na íntegra nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais, a nossa equipe se debruça sobre o que de fato está acontecendo, amplia essa investigação e mostra para você o cenário completo, o que te dá a tranquilidade de poder agir com muitos mais fundamentos. E é isso o que de fato vai impactar no seu bolso.
Vamos ao rápido intervalo, porque na volta o assunto é mercado do boi e frango. Você que é do agronegócio, já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isso que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes e que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação e com a isenção e independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular, em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único app. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Meio-dia e 24 minutos, eu lembro a você que a partir do meio-dia, sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, eu estou aqui, esperando você para te apresentar o que de mais importante está acontecendo no agronegócio do Brasil e do mundo, através dos nossos especialistas aqui da Rural Business, tanto da equipe de grãos quanto de pecuária de corte. Então, anote aí na sua agenda para você, nesse encontro marcado diário, a partir do meio-dia, pelo horário de Brasília, sempre ao vivo, ok? E agora chegou a hora da gente falar com você que opera com pecuária de corte. E vamos direto para os alertas de mercado publicados pela nossa equipe de pecuária aqui na plataforma RB Pro+. E você viu, né? Essa plataforma você consegue configurar para poder identificar quando os alertas que mais te interessam chegam aí para você. Então, você configura por meio de cores. Por exemplo, aqui na minha plataforma eu configurei em vermelho para o mercado do boi. Então, chegou um alerta em vermelho, eu já sei que se trata de boi. Vamos lá? O que aconteceu com os embarques de gado vivo do Brasil durante o primeiro quadrimestre? Vamos abrir este alerta de mercado, publicado por nossa equipe de pecuária, que começa dizendo o seguinte: ainda se comenta pouco por aí, mas as exportações brasileiras de gado vivo aumentaram e muito no primeiro quadrimestre de 2026. Levantamento realizado por nossa equipe revelou que quase 449 mil cabeças foram embarcadas nos primeiros 4 meses do ano, 49% maior na comparação anual e a maior marca dos últimos 5 anos. E os dados oficiais do Ministério da Economia mostram que a receita dessas exportações de gado vivo estabeleceu recorde de 2 bilhões e 840 milhões de reais, o que em dólar significa 546 milhões e 300 mil dólares, ou seja, quase 70% acima do visto no primeiro quadrimestre de 2025, quando 1 bilhão e 670 milhões de reais foram faturados. Portanto, nós temos aí cada cabeça, cada animal, cada bovino vivo exportado por R$ 6.340 ou 1.218 dólares. E aqui você tem graficamente a evolução das exportações de gado vivo para este recorte do primeiro quadrimestre. Veja bem, só subindo, É realmente uma escada, vendo aí que em 5 anos, 842% de aumento no gado vivo. E essa informação é muito importante para você que opera com pecuária de corte, porque isso, claro, influencia nos frigoríficos, não é? É menos gado para abate, já na crítica situação de menos rebanho bovino no Brasil, como a gente sempre tem alertado para você aqui nas nossas análises de mercado. Portanto, os alertas de mercado servem para você ter uma visão, aquela que eu sempre gosto de trazer essa imagem para você. Quando você abre a porta, você vê apenas um pedacinho daquele ambiente. Quando você abre a porta por inteiro, que são as análises de mercado, você consegue ter o cenário real. E é isso que a gente vai falar agora. Enquanto muita gente continua olhando apenas para as oscilações do dia a dia do mercado, a equipe de pecuária aqui da Rural Business volta a chamar a atenção para as informações que os grandes compradores de gado gordo preferem manter longe do produtor.
E o primeiro alerta da análise que está no ar é justamente o aprofundamento dessa informação que eu acabei de passar para você. As exportações de gado vivo do Brasil, que, como você viu, dispararam no primeiro quadrimestre de 2026. Foram quase 450 mil animais embarcados, com aquele salto de mais de 49% sobre o ano passado. E é o maior volume dos últimos 5 anos. Mas impressionante ainda é o faturamento recorde, né? Mostrado para o mercado internacional, que segue disposto a pagar mais pelo boi brasileiro, pelo boi que você cria aí na sua propriedade, mesmo com forte valorização do gado magro no país. Um outro ponto que chama a atenção, por isso é fundamental você acompanhar as análises de mercado, é a movimentação inédita no Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. O Nordeste pode entrar de vez na Rota Internacional do Gado Vivo, reduzindo drasticamente o tempo de viagem para o Oriente Médio e abrindo espaço para uma nova frente de demanda por animais aqui no Brasil. A nossa equipe de pecuária mostra por que isso pode mudar a dinâmica do mercado nos próximos anos. A segunda informação envolve os frigoríficos exportadores. A Rural Business projeta embarques recordes de carne bovina in natura nos 5 primeiros meses de 2026, com faturamento histórico e valorização da tonelada exportada. Ou seja, além de vender mais, os frigoríficos estão vendendo melhor. E a análise exclusiva mostra por que isso pode aumentar ainda mais a disputa por animais prontos para abate. E tem ainda uma terceira informação. Até quando dura a tradicional pressão negativa de fim de safra, hein? Ao comparar aí os movimentos atuais com anos anteriores, a Rural Business identifica um cenário muito parecido com o visto lá em 2024, quando as baixas perderam força rapidamente e deram lugar a uma forte escalada dos preços do boi gordo a partir do segundo semestre. E agora o mais importante, enquanto muitos aí insistem em criar narrativas envolvendo China, Europa ou questões sanitárias, o que realmente preocupa os frigoríficos é a escassez crescente de animais para abate aqui no Brasil. A análise na íntegra mostra por que esse cenário pode se agravar ainda mais nos próximos anos. Quer entender os números, ter acesso aos gráficos exclusivos e saber como se blindar e principalmente como lucrar no mercado do boi daqui para frente? Então acesse agora mesmo a análise completa que eu vou abrir aqui para você, para mostrar o título dela neste momento. Quais são as informações cruciais que os grandes frigoríficos estão escondendo? E que está disponível, como você pode ver, nas plataformas RB Pro e RB Pro+, tanto em texto quanto em vídeo. Vamos saber agora como é que está operando o mercado futuro do boi? Porque na RB Pro+, você tem acesso tanto à Bolsa de Chicago quanto à B3. E eu trago aqui agora para você mercado futuro do boi gordo na Bolsa de Chicago, operação online neste momento. Portanto, os contratos na tela, todos operando com queda, com exceção lá de dezembro de 2027. Então, vamos lá. Lembrando que são centavos de dólar por libra peso. Junho, a 252,55, queda de 2. Agosto, a 243,925, queda de 3,325. Outubro, a 235,4, queda de 3,9. E dezembro de 26, a 234,775, queda de 3,975. Portanto, neste momento, gado vivo na Bolsa de Chicago operando em queda. E vamos aqui saber na B3, na Bolsa Brasileira B3, como é que está operando o boi neste momento, também em levíssima queda de 0,01 a R$ 344,20 a arroba, neste momento, a Bolsa Brasileira B3, mercado futuro do boi gordo. Portanto, você tem acesso ao mercado futuro, mas é nas análises de mercado, como eu acabei de te mostrar, que você tem a investigação completa, profissional, para te mostrar quais são os rumos possíveis para esse mercado. E continuando aqui na proteína animal, é fato que ainda tem muita gente que continua tentando assustar o mercado falando da dependência da China. Mas como a missão da Rural Business é revelar aos assinantes a verdade desse mercado, precisamos lembrar aqui que no caso da carne de frango, a realidade é muito diferente da carne bovina. E este é o primeiro grande alerta da análise que está no ar.
os frigoríficos brasileiros seguem reduzindo proporcionalmente a dependência dos importadores chineses. Hoje, China e Hong Kong representam apenas uma pequena fatia das exportações totais de carne de frango aqui do Brasil, enquanto outros mercados aumentam fortemente as compras. Países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e África do Sul seguem ampliando a participação e ajudando aí os frigoríficos exportadores a bater novos recordes de faturamento. O segundo destaque envolve os números do IBGE, ou seja, do governo, sobre o abate de frangos aqui do Brasil. Mesmo com a divulgação a passos de tartaruga e ainda preliminar, os dados investigados pela Rural Business apontam para mais um aumento importante na produção brasileira em 2026. E a análise exclusiva mostra o que isso pode significar para a oferta interna, as exportações e os movimentos do mercado daqui para frente. Agora, o que mais chama atenção está justamente nos detalhes, que quase ninguém comenta. Quem realmente está sustentando os recordes das exportações brasileiras? Até que ponto o crescimento dos abates pode pressionar ou favorecer o setor? E por que o mercado internacional continua absorvendo volumes tão elevados da proteína brasileira, hein? Os gráficos completos, os números detalhados e as projeções da equipe da Rural Business estão disponíveis na análise, que tem o título Frigoríficos do Brasil estão diminuindo ainda mais os embarques para a China. Isso sobre carne de frango, ok? Vamos a um rápido intervalo, porque na volta o assunto é café e pecuária leiteira. O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive esse desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo que trabalha com total independência. Sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com esse compromisso que a Rural Business construiu o seu lema. Rural Business, o amanhã do agronegócio hoje. 12h35, estamos ao vivo do estúdio da Rural Business, levando até você informação profissional para o agronegócio. E agora o assunto é café. Vamos saber o que a nossa equipe de grãos destaca nos alertas de mercado publicados nas nossas plataformas. Eu estou aqui com a RB Pro Mais, aberta, a mais completa do mercado, disponível para você. E aqui, indicador café sul de Minas sobe para R$ 1.715 a saca, mas acumula queda de 7,3% em 30 dias. Vamos abrir aqui este alerta de mercado. O indicador café sul de Minas, que representa uma média simples entre o valor máximo e mínimo registrado diariamente nesta região produtora do Brasil, registrou alta de 1,5% na terça-feira, ontem, portanto, e terminou os trabalhos na casa de R$ 1.715. Esse importante termômetro para o mercado do café, que reflete aos operadores o que está acontecendo de fato com as cotações pagas ao produtor, confirma desvalorização de 7,3% em 30 dias. Em comparação com a mesma data do ano passado, portanto, aí, em um ano, a perda é de 34%. Mas em 5 anos temos uma alta de quase 33%. E aqui você tem a análise gráfica que mostra para você como está o mercado, o indicador café sul de Minas. Veja aí, em 30 dias, essa queda de 7,3%. Estamos falando de 20 de abril a 19 de maio. Em 5 anos, temos uma alta de 32,9%. Porém, no comparativo anual, já que em 2025, no dia 19 de maio, a saca estava R$ 2.600 e agora R$ 1.715, temos uma queda de 34%. Portanto, aqui temos informações importantes para você acompanhar o dia a dia do mercado do café aqui pela Rural Business. E na análise de hoje para o mercado do café, 2 pontos chamam a atenção e ajudam a entender por que acompanhar informação profissional faz muita diferença na hora de decidir. O
primeiro destaque envolve as exportações brasileiras de café neste mês de maio. Mesmo com a expectativa de aumento no volume embarcado frente ao ano passado, os estudos investigativos feitos por nossa equipe mostram um cenário completamente diferente quando o assunto é faturamento. Ou seja, vender mais não significa necessariamente ganhar mais. E a análise completa explica o que está pressionando os preços médios do café exportado e quais os impactos que isso pode gerar daqui para frente no mercado interno e externo. O segundo ponto importante está nas exportações para o Oriente Médio. Enquanto muita gente espalhava preocupação com problemas logísticos e dificuldades nas rotas da região por conta da guerra, não é? Os números investigados mostram justamente o contrário. As compras do café produzido aqui no Brasil e exportado pelos portos para os países do bloco cresceram fortemente e atingiram novo recorde histórico no primeiro quadrimestre deste ano. E agora fica a pergunta, né? O mercado está realmente entendendo o que está acontecendo com a demanda global por café? E até que ponto as discussões sobre clima e a possível influência ou não do El Niño podem mexer nos preços nos próximos meses? Todos os estudos gráficos, os números completos e as projeções detalhadas estão disponíveis com exclusividade para os assinantes na Rural Business, nesta análise que eu mostro o título para você agora na tela. Exportação Café Brasil, o que não estão mostrando de graça por aí. E vamos saber agora como é que está operando o café neste momento, o mercado futuro do café na B3, na tela para você. Café Conilon na B3 a R$ 909,26 a saca, queda de 1,72%. E o café Arábica, que tem a cotação em dólar, a $316,55, queda de 0,08%. Portanto, mercado futuro do café, neste momento na B3, operando em queda. Se você opera com pecuária leiteira, o que temos para te falar interessa e muito. O mercado do leite voltou a receber uma enxurrada de números oficiais. Mas será que eles mostram o que de fato está acontecendo no campo? Na nova análise exclusiva, o assinante confere informações que ajudam aí a enxergar os dados além do que está sendo divulgado no mercado. Um dos pontos que mais chama a atenção está na nova projeção do IBGE, ou seja, do governo, para a captação de leite cru aqui no Brasil. O governo trabalha com expectativa de crescimento da produção neste início de 2026, mas existe um detalhe importante. Parte relevante do leite produzido no país simplesmente não aparece nessas estatísticas. Em um momento de custos elevados e margens apertadas, cresce a migração para canais informais, e isso pode distorcer bastante a leitura real da oferta. Um outro alerta importante envolve o avanço das importações vindas do Mercosul. O Brasil segue ampliando as compras de leite e derivados de países vizinhos, justamente num cenário de preços internacionais mais baixos. Ao mesmo tempo, as exportações brasileiras seguem tímidas. A análise mostra por que esse movimento merece atenção e quais podem ser os impactos sobre o produtor nacional nos próximos meses. E tem mais, até que ponto os números divulgados ao mercado ajudam de fato o produtor a tomar decisão. Quem acompanha apenas os dados superficiais pode acabar interpretando errado os movimentos do setor e perder oportunidades importantes. Por isso eu te convido a acessar agora mesmo os estudos gráficos, os bastidores do mercado e os detalhes completos investigados pela equipe de pecuária da Rural Business na análise que tem o título Os movimentos do Mercosul e o tradicional otimismo do IBGE. 12h42, vamos a mais um intervalo, porque no último bloco da Rural Business TV de hoje o assunto é a conversa com o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini, e os desafios da produção aqui no Brasil. A Rural Business lançou no mercado a RB Pro+, plataforma que, além de oferecer uma gama enorme de informação profissional sobre o mercado físico e futuro de commodities agrícolas do Brasil e do mundo, ainda garante acesso online à Bolsa de Chicago e outras bolsas ao redor do mundo. Lá tem tudo o que você precisa para conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e se antecipar ao amanhã,
a fim de elevar as suas chances de lucro neste volátil e especulativo mercado de commodities agrícolas, onde antecipar o amanhã hoje pode salvar o seu caixa. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta, 12h43, ao vivo, direto dos estúdios da Rural Business. E você começa a acompanhar agora uma entrevista que eu fiz no final de 2025 com o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini. Em pauta, os desafios do setor para este ano de 2026 e as perspectivas para os produtores e a indústria. Brasil, terceiro maior produtor de milho do mundo. Expectativa de safra recorde de 137 milhões de toneladas. Consumo estimado em mais de 90 milhões de toneladas que serão destinadas não apenas à alimentação, mas principalmente para ração animal e produção de etanol. Mato Grosso, maior produtor de milho do Brasil. Abramilho, entidade que representa os produtores do país. Número de associados não divulgado. No Rural Pod de hoje, a conversa é com o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rural Pod, o podcast da Rural Business. E hoje o nosso assunto é milho. Nós vamos falar sobre o cenário nacional e internacional desse cereal tão consumido no Brasil e no mundo. Nós vamos falar com o presidente da Abramilho, a Associação Brasileira de Produtores de Milho e Sorgo. Sorgo, uma outra cultura que está ganhando o mundo também. Paulo Bertolini, médico veterinário, pós-graduado em administração rural e que preside a Abramilho. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Carmen. É um prazer estar aqui com vocês no Rural Pod. Muito obrigada, Paulo. Você fala de Castro, no Paraná. Esse estado pujante, uma potência agrícola, né? Exato. Como o Brasil, né? O Brasil todo está se tornando cada vez mais importante na produção agropecuária, né? Todos os estados têm crescido a agropecuária como um todo. É verdade. E eu já convido os nossos ouvintes aí, telespectadores, quem está acompanhando a Rural Business, Paulo, a conhecer as duas plataformas que a Rural Business lançou para colocar justamente quem se torna nosso assinante de posse aí do amanhã do agronegócio hoje. Então, só você, depois desse episódio aqui com o Paulo Bertolini, você vai lá na internet, acessa o site da Rural Business e se inscreve e se torne assinante, porque, olha, eu garanto, viu, sua margem de lucro vai melhorar muito. Informação profissional é com a Rural Business há 35 anos. Paulo, nosso assunto é milho, é sorgo, e eu vou começar já pedindo licença a você para a gente colocar uma análise feita agora pela equipe de grãos da Rural Business, que vai começar a pautar a nossa conversa, um trecho de uma análise. Eu acredito que são 6, 7 minutinhos só, mas com muita informação profissional. Vamos rodar, vamos acompanhar juntos e na volta a gente já começa esse bate-papo, tá bom? A Rural Business vai começar esta análise de 2 de setembro respondendo a 2 perguntas. E já pede que você preste muita atenção na segunda resposta, pois é ela que vai mexer forte com o seu bolso. A primeira, tem muito milho hoje dentro do Brasil? A resposta é sim, claro que tem. A segunda pergunta, quer dizer que não existe chance para os preços do milho voltarem a subir? A resposta é não. E isso é o que querem que você pense. A Rural Business vem alertando desde agosto que o pior momento para os preços do milho ficou para trás e que nossa expectativa é de altas sequentes a partir de agora, até que a nova produção de 2026 esteja melhor delineada. E quer saber de onde vem um otimismo tão grande? Na verdade, não é um otimismo tão grande assim, pois temos um cenário externo desafiador. Mas vamos te mostrar alguns fundamentos que nos levam a apostar em meses bem mais positivos pela frente para você que opera na ponta da produção, te dando a chance de ganhar mais dinheiro. É só o dólar ajudar e nada fugir do script, claro.
Como ainda não temos previsões da Conab para a nova temporada de 2026, vamos focar no que diz o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Afinal, é para lá que o mundo olha quando tenta projetar o amanhã para este mercado do milho e demais commodities agrícolas. Antes de começarmos a avaliar os números, responda para a gente. Você sabe quando o Brasil colheu sua maior produção de milho pelas contas do órgão americano? Foi em 2023, quando 137 milhões de toneladas foram tiradas dos campos, algo que jamais havia acontecido antes e que, segundo o USDA, não vai acontecer de novo, pelo menos não até 2026. E aqui está um dos pontos de destaque desta análise que nos força a avaliar em profissionalismo o ontem para enxergar com maior clareza o amanhã. Safra encerrada em 2023, juntando produção recorde, importação e estoques de passagem, o Brasil teve, naquela época, mais de 142 milhões de toneladas de milho para garantir a sua demanda interna e externa. E como pode ver, pelo destaque em verde neste estudo gráfico exclusivo, 55% de todo este milho foi abocanhado pelo consumo interno, sobrando 38% para atender às exportações. Foi aí que o Brasil se transformou, mesmo que rapidamente, o maior exportador de milho do planeta, ultrapassando até mesmo o poderoso Estados Unidos. Passando tudo para volume, volte ao gráfico e veja que 78 milhões de toneladas de milho eram o suficientes para atender a nossa indústria, o nosso consumo interno, possibilitando que mais de 54 milhões de toneladas de milho fossem exportadas. O restante, 7%, ou 10 milhões de toneladas, ficaram nos estoques para garantir o abastecimento até que a safra do ano seguinte começasse a deixar os campos e chegar no mercado. Guardou estes percentuais? A Rural Business vai repetir, pois são eles que nos interessam. Consumo interno, 55%. Exportação, 38%. Certo? Agora, dá uma espiada no que é previsto acontecer na nova safra de 2026. Tudo com base nas últimas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mesmo que eleve pela 7ª vez em 8 anos a área destinada ao milho para o recorde de 22 milhões e 600 mil hectares, diz o USDA, que ainda assim a produção do próximo ano não chegará nem perto do recorde de 2023. A expectativa é de queda de quase 1% para a nova safra de milho do Brasil, como pode ver logo à direita neste estudo, mesmo com aumento de 2% na área, deixando a colheita na casa de 131 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas abaixo do colhido lá em 2023. E a demanda, será que vai cair para compensar esta diferença na produção? Não. E é aí que está a chave deste cofre. Analise esta curva de crescimento do consumo de milho aqui dentro do Brasil. É um espanto. Para você ter uma ideia, a previsão é que a demanda interna confirme 33% de aumento em apenas 5 anos na nova temporada de 2025-26, o que significa deixar a casa de pouco mais de 70 milhões de toneladas para atingir o recorde de 94 milhões de toneladas. E saiba que isso não é tudo. A Rural Business vai te passar agora uma informação que muito provavelmente jamais verá sendo espalhada em sites gratuitos por aí, que se dizem especializados, mas que em muitos casos são comandados por quem joga o tempo todo com estratégia para continuar comprando milho barato de você. Sabe o que a Rural Business descobriu? E fica a pergunta, agora, só com essa pequena amostra de uma análise profissional feita pela Rural Business, como as que são feitas diariamente, Paulo, a gente pode ter uma ideia da diferença que é operar com informação profissional, né? Nós temos aí diariamente esse tipo de conteúdo oferecido aos nossos assinantes e só esse trecho, essa abertura da análise já mostra a pujança, né, do setor produtivo de milho aqui no Brasil, o espetáculo que está sendo dado ao mundo. Porém, a gente tem muita informação sendo distorcida pela mídia comercial. E isso é uma coisa que a Rural Business sempre bate, né? Para o produtor rural ficar antenado, ficar alerta, porque essas informações que atendem a interesses
da indústria, compradora do milho produzido, né, nos campos do Brasil, por você que é produtor, tem feito muita gente perder dinheiro. Diante desses dados que a gente apresentou agora, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Paulo, como é que você avalia o cenário atual da produção de milho do Brasil? Daqui a pouco a gente vai falar de sorgo, mas vamos focar no milho. Como é que você avalia este cenário, os desafios que o produtor de milho tem a encarar? Carmen, desafios são inúmeros aí. Eu começo pela armazenagem, né? A falta de armazéns. Nós temos no Brasil um déficit de armazenagem crescente, em torno de 120 milhões de toneladas atualmente. E isso muda todo dia, obviamente, com a previsão de colheita maior ou menor. Esses déficits eles vão somando ou diminuindo, mas o fato é que ele tem crescido ao longo dos últimos anos, em torno de 10 anos, em média de 10 anos, ele cresceu em média 5 milhões de toneladas todos os anos. Então, nós temos um cenário bastante preocupante de colapso na armazenagem. Então, todos os anos vocês e todo mundo noticia que há milho armazenado a céu aberto, às vezes pegando chuva, aconteceu esse ano em vários locais, principalmente no Mato Grosso, desse milho pegar chuva, obviamente que o milho exposto está exposto a aves, insetos, roedores, enfim, é uma perda de qualidade e de renda, né? Tanto do produtor como da indústria, que recebe um milho de uma qualidade menor do que aquele que foi colhido pouco antes. Então, nós temos um cenário que começa com um desafio enorme na armazenagem. Quem mais sofre nesse cenário é o milho, em comparação à soja, obviamente, porque primeiro que produz por hectare um volume muito maior, né? O dobro ou mais que o dobro, comparativamente com a soja. E segundo, que o valor do milho ele é em torno de metade do preço do valor da soja. Então, obviamente, e o terceiro ponto importante, que a maior parte do nosso milho vem depois da soja, da colheita da soja. Então, isso faz com que o milho seja colocado em a céu aberto muitas vezes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o milho ele tem um desembolso por hectare alto, porque tem uma adubação bastante alta, uma carga genética, né? As sementes elas carregam muita tecnologia, principalmente a biotecnologia, então elas acabam custando caro para o produtor esse investimento por hectare. E aí a gente pega um cenário internacional onde há uma alta significativa dos fertilizantes, isso todos eles, né, todos os nutrientes, isso pega de cara o milho que exige bastante fertilização, esse milho moderno, né? Estou falando do milho que carrega bastante tecnologia. Então, isso traz um desafio a mais para o agricultor. Do outro lado, eu vou encerrar por aqui, tem a questão climática, né? Tem a questão logística também dos portos, ferrovia, coisas que a gente sabe que existe e o produtor sente na pele ou no bolso, tudo isso acontecendo todos os anos. Mas, do outro lado, a gente tem um cenário bastante positivo para a cultura do milho no Brasil. Vamos pegar um histórico, né? Lá em 2000 no começo dos anos 2000, quer dizer, 25 anos atrás, o Brasil importava milho. E a partir de 2000, a gente consumia e produzia mais ou menos o equivalente. Então, mal sobrava para o consumo interno. Lá em 2005, 2008, em especial no caso do milho, começaram a chegar as biotecnologias. E também houve um benefício não só para o milho, com o uso dessa biotecnologia, mas também com a soja. E tudo que aquilo que foi aplicado na soja, de certa forma, beneficiou o milho, e vice-versa. Isso fez com que o milho crescesse, principalmente numa segunda safra. E em 2011, a gente vê uma mudança de produção, sendo que a segunda safra, que era chamada de safrinha, passou a ser maior do que a primeira safra, que estava e ficou estabilizada aí até 30 milhões de toneladas.
Então, esse cenário mudou todo o processo e análise, o mercado, a logística do milho no Brasil, crescendo muito esse milho de segunda safra, principalmente na região centro-oeste. E chegamos a um processo onde que o governo precisava subsidiar esse milho que era produzido no Centro-Oeste, principalmente com o PEP, que era um programa aí de subsídio do frete, para trazer esse milho de lá para o sul do Brasil. De outro lado, esse estímulo à produção de milho lá no Centro-Oeste, que resultou num aumento de área, estabilizou ou reduziu a produção no sul, porque era no momento em que o agricultor decidia o plantio da primeira safra que vinha uma enxurrada de milho da safrinha para o sul do Brasil. E isso fez com que o milho no sul do Brasil perdesse espaço ou ficasse mais ou menos igual que todos os anos. Então, esse foi o cenário que aconteceu até então. E a partir de uma certa data, e vamos dizer 5 anos para cá, houve uma mudança novamente do cenário do milho, com 2 fatores bastante importantes. O primeiro deles é o Arco Norte, abrindo a possibilidade de exportação de milho por portos lá do norte e nordeste brasileiro, e isso mudou bastante a questão logística e viabilizou esse milho que estava sendo produzido mais ao norte do país. E segundo aspecto foi a proliferação de usinas de etanol de milho, principalmente nessas regiões de fronteira agrícola, que deram um consumo, que trouxeram um consumo de milho estável para essas regiões e liquidez a esse produto e possibilidade, inclusive, de produção contratada. Quer dizer, o agricultor passou a ter uma liquidez maior, uma projeção de preço, uma estabilidade, e isso impulsionou o milho ao longo do tempo. Hoje, o retrato que se tem é que a soja caminhou num sentido contrário. A liquidez antes da soja, que era imediata, hoje os compradores já compram com prazo, coisa que não existia há alguns anos atrás, e ao contrário, o milho ganhou uma liquidez e uma previsibilidade maior desse cenário. Então, essa é a grande situação interna, olhando para o lado interno do Brasil. Então, esses 3 países, Brasil, Argentina e Estados Unidos, são responsáveis por 80% da comercialização, né, daquilo que se comercializa internacionalmente no mundo. E são responsáveis também por 50% da produção mundial de milho. Então, a partir desse cenário, lá em 2013, o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina formaram uma aliança internacional. Já que o milho carrega muita biotecnologia e ele precisa ter protocolos fitossanitários aprovados aí no mundo todo para receber a nossa produção, e a Argentina e os Estados Unidos têm um modelo de produção também baseado em biotecnologia, nos unimos, embora concorrentes nesses mesmos mercados, nos unimos em defesa da forma como a agricultura brasileira é desenvolvida aqui no Brasil e também lá na Argentina e nos Estados Unidos. Então, é um case de sucesso de uma união entre concorrentes com esse propósito de abertura conjunta desses mercados, a trabalhar também contra as barreiras comerciais impostas aos nossos produtos e também a questão dos MRLs, que são os máximos lá de resíduos de defensivos detectados nos grãos. Então, esse trabalho conjunto solidificou, e o Brasil foi talvez o maior vencedor nesse espaço, ou ganhador desse espaço. Hoje, mais de 100 países têm comprado nossa produção de milho, e isso fez com que o nosso excedente de produção tivesse uma destinação certa, e que é o mercado internacional. Então, nós produzimos hoje não somente para atender o mercado brasileiro, que chega próximo a 100 milhões de toneladas, mas também com possibilidade de atender outros mercados com produto fresco, de 3 safras, e esses outros mercados que são muito exigentes
reconhecem a nossa qualidade de produto e reconhecem a forma sustentável que nós, produtores brasileiros, produzimos esse milho. Tanto é que são aprovados para consumo em todos eles. E encerramos aqui a edição desta quarta-feira da Rural Business TV, prometendo um novo encontro amanhã, sempre a partir do meio-dia, ao vivo, pelo horário de Brasília. Mas você sabe, as nossas plataformas continuam operando 24 horas por dia. Então acesse a RB Pro e a RB Pro Mais e conheça o que a informação profissional do agronegócio pode fazer pelo seu bolso. Até o próximo encontro.